vou chamar já esse nosso ilustre convidado de hoje, o professor Bradson Camelo, um amigo e irmão que eu conheci por acaso num café, mas já tinha conhecido das redes sociais e firmamos uma relação de mais que amizade, uma irmandade, tá? E é uma grande honra, uma grande alegria recebê-lo aqui, amigo. Vamos ter uma pauta gigante, tá? Um abração, Gustavo, Vivi, Sol, Priscila, todo mundo, Luciana. E, desculpa, voltando aqui, desculpa, pessoal, vou cumprimentar menos a turma que está na rede social, senão vai entrando gente falando, senão eu não consigo fazer a entrevista. Vou ter até o paletó para entrevistar o Dr. Bradson. O Dr. Bradson, eu vou fazer uma síntese do currículo dele, né? Ele é procurador-geral do Ministério Público de Contas da Paraíba, além de ser mestre em políticas públicas e ciência de dados por Chicago, não é o fraco, não, né? Além de mestrado na UFB aqui no Brasil, mestrando em matemática, ele está com muito tempo, então ele vai ampliando o seu currículo acadêmico, né? O Bradson, para mim, é uma das grandes referências na área de análise econômica. Tive a honra de escrever com ele, com o professor Marcos Nóbrega, o livro sobre análise econômica nas licitações e contratos, um livro que nos dá muita alegria, né, Bradson? Estou até com um exemplar aqui, ó, nos dá muitas alegrias, o feedback que nós recebemos, sobretudo de professores, sobre esse livro é muito, muito bacana, alunos muito qualificados também sempre passam um feedback muito bom sobre esse livro, fico muito feliz com a possibilidade de estar junto de dois grandes Jedi, eu que padawan que sou na área, estar junto de grandes Jedi, aprendendo e sobre o assunto e ao mesmo tempo escrevendo. E agora, mais recentemente, ele lançou um livro com a professora Luciane Yang, também uma grande referência no tema análises econômicas, um livro pela editora Juspódio, e eu quero falar também sobre esse livro aqui, tá, Bradson? Tá lançando agora, pessoal, pela editora Juspódio, tá com a promoção de pré-venda. Então, se você tem curiosidade sobre o tema, se você quer entender análise econômica, eu que já dei uma brechada no livro, eu recomendo muito para que vocês entendam alguns dos preceitos básicos de análise econômica. Muitas vezes eu vejo referências a alguns institutos, por exemplo, de falhas do mercado, mas feitas de maneira equivocada. Então, dá uma olhada naquele livro que de maneira muito didática, com exemplos e de vez em quando com algumas piadas, né? Eles eles tratam sobre o tema de maneira brilhante, tá? Então, meu querido amigo Bradson, desculpa eu não conseguir exaurir aqui seu currículo, mas é uma grande alegria, uma grande honra estar recebendo você aqui na noite de hoje, tá bom? Ah, tá, e deixa eu falar mais uma coisa. Ele também vai ser professor do nosso curso Premium Nova Lei de Licitações, a nova edição, né? E é uma grande honra, meu amigo, tê-lo no nosso curso Premium novamente. A honra é minha, Rony. Agradeço. Faltou você falar a coisa mais importante do meu currículo, que é ser seu amigo. Você que é a maior autoridade, não canso de repetir, e em qualquer lugar eu falo isso, você é a maior autoridade de licitação do Brasil. Seu livro de licitação é o melhor livro do Brasil. E, aliás, antes de lhe conhecer pessoalmente, eu conheci seu livro. Eu estudei pelo seu livro para o concurso. E no café lá encontrei o autor do livro, meu ídolo. Fui pedir a bênção. Meu ídolo, e hoje em dia fico muito contente, muito orgulhoso de tê-lo como irmão, tanto na vida profissional como na vida pessoal. É motivo de muito orgulho para mim, meu irmão. Para mim também, meu amigo. Mas, pessoal, os elogios aí são dele, para mim são fruto da amizade, tá, meu amigo? Muito obrigado mesmo, tá? Não concordo com a declaração, mas sei que é de coração. E como me ensinou um amigo, um grande amigo, como é fama de bonito, sabido e valente, não se desmente, né? Ô, Mas meu é verdade, amigo. assim, não é porque eu estou na sua frente, não. Eu falo isso na sua ausência também. Ah, E falo isso não pela amizade, mas, enfim, tanto no concurso como no trabalho, determinou que acho que toda ou a maior parte da literatura especializada eu li e tenho contato. E seu livro é, de longe, o melhor, o mais usado. tá bom, tá bom, Tirando que, amigo. de vez em quando vão fazer a citação lá no meu gabinete, já citaram pelo saudoso Rony Chaves. Pronto, É mataram meu sério? amigo antes de começar. Saudoso Rony Chaves.
Eu espero que não se cumpra, senão eu continue por aqui É, um bom tempo nem ainda. tão cedo, né? Nem tão cedo. Mas, ó, pessoal, um grande abraço a todo mundo. Carol, professor Eduardo Guimarães, turma muito boa, Andriu, Sol, poxa, galera maravilhosa. Ricardo Lima, aluno da nossa pós-baiana. Ricardo, aparece lá na sexta e sábado, aluno da pós-baiana, sempre, sempre aluno da pós-baiana, então você sabe que tem espaço aberto, entrada aberta lá. Enfim, é uma oportunidade boa também para rever meus amigos que eu fiz entre os alunos da pós. Pessoal, eu quero começar para quebrar um pouquinho o gelo com meu amigo Bradson. Quem conhece Bradson sabe que Bradson é um cara extremamente extrovertido, né? Às vezes ele é muito sério, assim, mas é um cara extremamente extrovertido, brincalhão, uma figura maravilhosa, a gente dá muito boas risadas juntas. E eu quero fazer uma pergunta, Bradson, meu provocativo, eu fiz com a Cris também. Fala um pouquinho que você, rapidamente, obviamente, para a gente entrar já no assunto, você rapidamente resumisse o Bradson em três tempos: passado, presente e futuro, né? Um pouco da história do Bradson, eu sei, o cara que desde o início muito destacado pelo esforço, né? Você representa muito isso para mim, por isso que você é um cara que me inspira muito, meu irmão. É aquele cara que tinha uma dificuldade, ao invés de ficar com mimimi e chororô, ia lá e focava e se esforçava, né? Muitas vezes como autodidata. Então, se é difícil, ao invés de lamentar e chorar, você ia lá e fazia, né? Se esforçava, isso no estudo, isso no esporte, né? Tanto que o pessoal não conhece, mas Bradson é um grande goleiro, né? Não, Exceto quando joga contra mim. e sou atual campeão brasileiro da equipe do Ministério Público. E jogando na linha ou no Não, no gol? gol. Porque você joga nos dois, né? É. Pô, massa, massa. Então, meu amigo, você tem isso muito forte. Eu que lhe conheço pessoalmente, você tem isso muito forte, né? Não, digamos, de irresignação, né? De resiliência em relação à dificuldade, em se superar e avançar. Isso, para mim, é uma das virtudes mais importantes, uma das virtudes mais importantes do ser humano para que ele vá evoluindo, né? Tem esse pensamento meio que estoico, né? Ao invés de se lamentar, vai para cima, corre e evolui, tá? Então, resume um pouquinho o Bradson nos três tempos: passado, presente, essa referência que todo mundo conhece já na análise econômica do direito, seus planos, e futuro. Tá. É uma pergunta difícil essa, hein? É quase filosófica, né? Mas se fosse para resumir ao máximo, eu até pensei agora no dia 11 de agosto, né, o dia do jurista, e eu decidi, até fiz uma postagem comentando que eu acho que é o meu dia, mas não do jurista, porque eu não vivo de juros, não entendo pouquíssimo de direito, mas é porque é o dia do estudante. Então, acima de tudo, é estudar, quando não sabe algo, continuar tentando aprender e me aperfeiçoar. Então, acho que esse é o meu resumo, digamos assim. Eu, no curso de Direito, nunca fui um aluno destacado, era um cara esforçado. Na parte de economia, principalmente na parte de matemática, eu sempre me saí melhor desde o tempo de colégio. E aí fui tentando usar a estratégia do raciocínio matemático para aprender melhor direito, para conseguir superar as dificuldades de concurso, as dificuldades de estudo, de criar as melhores estratégias. Consegui algum êxito nessas estratégias de estudo. E aí, quando eu entrei no Ministério Público de Contas, Rony, eu consegui fazer o retorno para a economia, que foi, como você sabe, ir para Chicago e estudar políticas públicas lá. Eu acho que foi importante, porque desde o começo, eu fiz os dois cursos juntos, como você sabe, e terminei, como diz Marcos, serve para mim também, eu decidi seguir direito por questões econômicas, o resultado é melhor. Então, eu me senti um pouco frustrado, mas aí, recentemente, quando eu fui para Chicago, acho que foi um ponto alto, onde tudo fez sentido. E aí, fez sentido no passado e acho que para o futuro também, que é exatamente dessa nova pegada. Acho que o momento é muito apropriado, porque a gente tem uma convergência dos dois mundos jurídicos, o da Common Law e da Civil Law, e essa praticidade, o pragmatismo jurídico que a gente tem no Brasil,
a Lei de Liberdade Econômica, a mudança da LINDB, a mudança da Lei de Licitação, e todas elas têm uma pegada pragmática importante. E essa pegada pragmática, ela tem tudo a ver com a análise econômica. Então, hoje em dia, eu vejo muita gente falando da importância de políticas públicas, e aí, óbvio que se você vai discutir políticas públicas, você tem que sair do mundo jurídico. Então, eu vejo essa abertura cognitiva do mundo do direito, e eu acho que calhou que, para mim, está tudo indo no caminho certo, assim, na hora certa. E aí, ainda lá em Chicago, você e Marcos, a gente começou a escrever o livro, né, da análise econômica das licitações e contratos. Acho que foi um marco na minha vida, porque foi uma aplicação prática e direta do pensamento, da teoria econômica para a questão jurídica, apesar de ser algo que existem alguns artigos, tem muita coisa. Eu até fico brincando, não existem outros livros, não só em português, mas mesmo em outros idiomas, em inglês, espanhol, alemão, não tem. É um tema que, por mais importante que seja, por mais prático que seja, tem pouca discussão. Então, acho que a gente não só partiu na frente, mas a gente fez um caminho bem feito, nós três. Acho que foi uma junção perfeita. Acho que você tem uma visão prática, uma experimentação da lei de licitação que pouquíssima gente tem, talvez ninguém no Brasil tenha. Marcos tem uma vivência de Tribunal de Contas muito boa também. Eu com uma pegada um pouco mais econômica. Até, pessoal, peço desculpa para quem no livro se deparar com alguma questão econômica, alguma coisa matemática e tal. A culpa é minha. A culpa é minha. Só não tem mais porque Rony me podou. Mas acho que foi um momento de sucesso, assim, foi um movimento interessante. E aí tem esse livro novo com o Luciano Jung, que é sobre análise econômica de modo geral, análise econômica do direito. Então, é uma introdução, é um livro, um dos poucos livros em português feito com base no direito brasileiro, para seguir os pontos básicos iniciais da análise econômica do direito. Então, foi essa a ideia. E aí, em termos de perspectiva, é óbvio que continuar estudando, continuar me aperfeiçoando, mas tentar contribuir, tentar ajudar a população, principalmente os gestores públicos, quem lida com a administração pública, tanto na parte de licitação, como também na parte de finanças públicas, quem lida com a administração pública. Às vezes tem algumas dúvidas, e aí eu tenho alguma vivência de Tribunal de Contas e tenho essa pegada, esse viés pragmático da economia. Então, minha ideia é tentar... meu propósito de vida atual é tentar ajudar a melhorar, a incrementar o serviço público brasileiro. Perfeito, amigo, e grande propósito, né? Duas observações aqui, pessoal, dois esclarecimentos. Um deles é que quando o Bradson foi fazer o mestrado, né, na Universidade de Chicago, simplesmente a melhor universidade do mundo, né? Não dá para se ter uma ideia. Provavelmente você devia ser o único brasileiro, né, no ano que você entrou. E para você ter uma ideia do que é esse garoto aí. O que é esse garoto. Então, meu irmão, parabéns, parabéns. E a segunda observação, parabéns também, eu esqueci de fazer esse registro, parabéns pela sua atuação enquanto membro do Ministério Público de Contas do Estado da Paraíba, né? Vejo isso também em comentários de alunos, participam dos meus cursos, dos eventos, né? Além das notícias, de como você tem sido aberto a dialogar com gestores públicos, a auxiliar, né? E é impressionante o impacto que você já está tendo nos diversos gestores públicos aqui do Estado da Paraíba, né? Espero que o Ministério Público da Paraíba continue assim no futuro, quando você não for mais o Procurador-Geral, e que outros Ministérios Públicos de Tribunais de Contas adotem, né, comportamento similar, né? É uma instituição que é muito relevante e precisa exercer esse papel para a sociedade, né? De dialogar. Parabéns, parabéns. Eu tenho visto muitos elogios e até pela nossa amizade fico muito envaidecido e feliz com esses elogios. Mas eu acho, meu irmão, que isso não é só um mérito meu. Eu acho que de todas as pessoas que trabalham nessa mesma linha, inclusive você, os seus cursos têm esse viés muito prático, nada de muita discussão doutrinária. Então, isso ajuda a mudar tanto a administração pública como os servidores públicos, seja o Tribunal de Contas, seja do controle interno, que fazem parte. Acho que estamos todos juntos aí nesse movimento para tentar melhorar a administração pública como um todo.
pedir rapidamente, a gente vai falar aqui sobre o tema, né? Obviamente no curso vai ser diferente, você vai trazer alguns pontos mais polêmicos. O livro da Young, você já falou, é um livro excelente. Pessoal, repito, recomendo procurarem lá no site da Editora Juspod. O livro está com aquela promoção da pré-venda, então vale muito a pena mesmo, tá? Você vai falar sobre a análise econômica? Até adianto para o pessoal que tem uma piada lá, acho que no último capítulo de Volumetria, onde o personagem é meu amigo Rony, ele atua lá num papel de caçador. Eu vi. Mas aí fica o suspense para saber sobre o que é a piada, só quem lê vai entender. Amigo, veja, entrando no livro, mas ampliando um pouquinho o assunto para quem está entendendo, repito, você citou o utilitarismo, né, o pragmatismo, sobretudo o pragmatismo, que tem tudo a ver com a análise econômica do direito, essa influência da Law Economics não apenas no direito administrativo, mas no direito processual civil, né, no direito como um todo brasileiro. Isso tem muito a ver também com a influência do próprio direito dos países que adotam common law. Mas eu queria que se você pudesse falar, nas contratações públicas, quais para vocês são os maiores impactos que você identifica da análise econômica do direito na aplicação das contratações públicas. E aí a gente depois vai destrinchando. Quem quiser fazer pergunta também sobre o assunto, tiver dúvidas sobre o assunto, está aqui com a pessoa certa para tirá-la, coloca aí no comentário e a gente vai respondendo. Se tivesse que resumir, eu acho que eu colocaria 4 discussões importantes. A primeira delas é a questão, a mudança da ideia do formalismo, hoje em dia como um formalismo moderado, ou seja, pensa muito mais no resultado, no objeto, do que na forma. Isso é aplicação prática e direta do pragmatismo. O segundo ponto que eu acho que seria importante, é uma discussão, e acho que a gente vem ajudando muito nisso, é sobre a teoria dos leilões. Hoje em dia, a licitação ela pode se desenhar, todo mundo que está atualizado com a nova lei de licitação, vê lá que existem vários modelos diferentes. Pode ser aberto, fechado, com orçamento secreto. Tudo, no final das contas, é um tipo de leilão. Só que as pessoas estão acostumadas com leilão, com aquela questão de venda de obras de arte, mas pode ser também para compra, um leilão invertido. E se entender como funcionam esses leilões, como funciona adequadamente cada um dessas ferramentas, eu acho que a gente pode gerar uma maior eficiência na contratação pública, desenhar melhor os tipos de licitação. O terceiro ponto, eu acho que diz respeito à pesquisa de preço. Pesquisa de preço é um ponto que a gente tem que avançar muito e acabar com aquele velho fetiche da busca pelo menor preço, que era mais um fetiche, era quase uma tara que existia, né? Alguma coisa assim bem quase doentia que tanto o controle externo como a administração tinha de ter que pegar o menor preço, e hoje em dia a gente tem uma visão um pouco mais ponderada disso. Então esses 3 pontos com relação à licitação como um todo, por mais que formalismo moderado entra também em contratação, e na parte da contratação pública, os desenhos diferentes contratuais. Poderia resumir com a ideia de desenho de mecanismos, que é a gente ter desenhos, ter formas contratuais para dar os estímulos certos. Então a gente coloca aí a questão do hold-up, da espera maliciosa, a gente coloca a questão da matriz de risco, que faz parte do desenho contratual. Então todas essas várias possibilidades contratuais, elas têm aspectos importantes e que o raciocínio econômico ajudam a gente fazer um melhor contrato e reduzir riscos. Perfeito. Pessoal, isso tudo é muito importante. A gente vai poder colocar aqui até aplicações práticas disso, porque para análise econômica, como os sujeitos eles são racionais, né, e buscam atuar para maximizar sua utilidade, né, para ter algum benefício, os incentivos que são criados são muito importantes para o resultado. E uma coisa que eu aprendi, Bradson, graças a nossas conversas, né, aos escritos que Marcos sempre me indicaram nos estudos, é o seguinte, é que a análise econômica ela tem uma grande virtude também dela não ter visões
digamos, estáticas, né? Como ela se baseia muito numa visão pragmática, consequencialista, no resultado dos incentivos criados, você pode ter, inclusive, por exemplo, você citou o formalismo moderado. O formalismo moderado, de certa forma, tem realmente total relação com a análise econômica, a análise dos custos, a busca de um resultado eficiente. Mas, por exemplo, eu tenho uma impressão, é uma impressão pessoal minha, que, por exemplo, às vezes o formalismo moderado, como tem ocorrido recentemente na jurisprudência do tribunal e alguns órgãos de controle, em que você começa a exacerbar a possibilidade de correção de um erro na proposta, ou pior, um erro na habilitação, você começa a gerar desestímulos, digamos, aquele licitante mais acurado, mais responsável, né? E talvez até, embora a intenção seja boa, a gente possa estar criando um ambiente permissivo a conluio, a certas pequenas fraudes na competição. Um exemplo, né? Usando as recentes decisões do Tribunal do Conjunto da União que permitem que, mesmo esquecendo o documento de habilitação relevante, caso esse documento seja apresentado posteriormente, desde que ele demonstre uma situação que já existia antes, deve o pregoeiro, e no caso a agente de contratação, aceitar o documento. Eu posso estar estimulando que uma empresa não responsável na precificação da proposta, ela mergulhe e ela não apresente a documentação completa de início, justamente para ter, enquanto ela identifica se o preço é válido ou não, ela ter a possibilidade de, se ela acha que o preço é interessante, ela apresenta o documento para completar. Se ela não acha que é interessante, ela vai, digamos, forçar uma inabilitação. Ou pior ainda, como alguns sistemas absurdamente abrem a classificação depois da disputa, né, você pode ter até um acordo em que eu, que estou lá no segundo lugar, tento captar, convencer Bradson a não apresentar a documentação, porque meu preço é maior e ele poderia, então, sendo inabilitado, permitir a minha classificação. E a análise econômica ela está aberta a, puxa, mesmo algo que a priori nós defendemos, se os incentivos estão gerando resultados que pragmaticamente não são bons, vamos reavaliar essa situação para equalizar melhor os incentivos. E isso é maravilhoso, porque rompe com aquela lógica rígida, né, muito ortodoxa do nosso formalismo jurídico, em que você aplica a regra sem perceber as consequências, né? Perfeito, Rony. Acho que esse exemplo foi extraordinário, porque a própria ideia do formalismo é importante, do formalismo moderado, mas a gente não pode entender que houve uma mudança de regra e agora pode tudo. Então, a análise econômica, o pragmatismo como um todo, ele é muito ponderado, ele tem muito a ver com ciência. E a ciência, enquanto conceito, é aberto, não tem ideias fixas. Como diz o ditado popular, quem tem ideia fixa é doido. Né? A gente tem que estar sempre aberto a se adequar à realidade. Acho que até tem uma anedota, uma história de um amigo que estava lá na Universidade de Chicago, e aí ele passou e encontrou um economista muito famoso, o Gary Becker, que ganhou o Nobel de 92, falecido já. E aí ele perguntou a Becker qual era a posição ideológica dele. Aí ele disse que era um liberal clássico, mas, acima de tudo, a ciência. Eu acho essa resposta fantástica. Porque por mais que a gente tenha a nossa ideia prévia, seja pelo formalismo moderado, seja o que for, a gente nunca pode dar as costas à realidade. Então, acima de tudo, a realidade. E o pragmatismo está ligado a isso. A gente pode ter um modelo prévio, uma ideia prévia de como vai funcionar a realidade, mas se a realidade se mostrar diferente, a gente adequa o modelo, a gente muda o modelo e deve mudar as regras, deve mudar a percepção. Então esse seu exemplo foi perfeito. Muita gente pode pensar que o formalismo moderado é eu sempre aceitar, sempre adaptar para aceitar a documentação posterior. Mas em certas situações, essa abertura pode criar uma nova regra, porque em economia, a expressão instituições, que a gente usa muito em direito, instituições em economia é regra do jogo, é prática. Então é o costume, o que a gente chama de costume, em economia é instituição. Então a instituição criada, ela é nociva, ela cria um incentivo ruim. Então essa possibilidade de sempre juntar o documento depois, para a economia a gente chama isso de instituição. Essa regra para juntar posteriormente,
ela cria um desincentivo para você, quer dizer, não é um desincentivo, ele cria um incentivo para empresas irresponsáveis, como você mencionou aí nesse exemplo, participem sem ter o risco de serem punidas depois. Então o doidinho pode participar, e se não der certo o preço dele, ele não apresenta o documento. E aí ele não tem a sanção prevista na lei. Ele consegue fugir à sanção. Então a ideia do formalismo moderado, ela é importante, a gente tem que usar, mas na hora que perceber que ela está sendo usada excessivamente e está criando um espaço para condutas inadequadas, a gente tem que adequar e mudar o desenho da instituição. Então acho que essa é a grande importância, a gente tem uma abertura das instituições, nada de criar instituição fixa, instituição no sentido de regra do jogo, assim. Nada de criar regras fixas que nada muda. Perfeito, amigo, perfeito. Eu acho que muitas vezes realmente as nossas regras, sejam essas instituições formais, as informações por instituição, lembrei logo da professora Flaviane, que foi quem primeira vez me chamou a atenção para isso, né? O conceito de instituição. Quero mandar um abraço para o André, muito obrigado aí pela mensagem nos comentários. E eu vejo que nosso modelo de licitação hoje, ele realmente precisa dessa pegada econômica, pragmática, para que nós... Sabe o que eu visualizo, Braço? A gente teve uma migração, né, sobretudo pós-pregão eletrônico, para um ambiente que o professor Marcelo Stenfilho ele chama de democratização das licitações públicas. E foi maravilhoso, né? Você, com o pregão eletrônico, com a Não, licitação... eu só ia dar um outro exemplo aí que você, desculpa, atravessar, Rony. Claro. Mas você falou aí de pregão eletrônico, e aí surge uma outra coisa que é bem comum. E aí, o pregão deve ser sempre eletrônico? Ou, em alguns casos, pode se justificar um pregão presencial, porque o fornecedor lá do Rio Grande do Sul não vai fornecer em Itapororoca, ele participa do leilão, mas ele não entrega. Então, Perfeito. talvez em alguns casos o pregão presencial possa fazer sentido, Perfeito. mesmo aumentando o custo, de transação. Perfeito. Até porque o desenvolvimento local e regional é, inclusive, tutelado pela própria Constituição, né? E é dever do gestor público municipal estar preocupado também com o desenvolvimento das suas empresas locais. Então, será que ampliando um pouco o custo transacional com o certame presencial, de uma forma interessante, obviamente uma licitação aberta, competitiva, mas de uma forma interessante da gente tutelar isso, né? Tutelar o crescimento dessas empresas, desse mercado? Concordo plenamente, meu amigo. Agora, a leitura não pode ser dogmática, né? A decisão não é dogmática na forma, não é jurídica, para mim não é jurídica, tem que ter essa percepção econômica das consequências. E o que eu estava falando, justamente, a gente saiu do presencial com altos custos transacionais para o eletrônico, ampliamos muito a competitividade, e isso foi maravilhoso em grande parte das compras públicas, mas ao mesmo tempo, talvez tenha ocorrido um excesso, justamente, sobretudo em relação ao pregão eletrônico, um esgarçamento do conceito de bens e serviços comuns, e aí jogamos para o pregão eletrônico muitos serviços de engenharia que seriam melhor licitados com certames presenciais, né, e com isso talvez tenhamos criado um ambiente que em alguns momentos é sem dúvida nenhuma de seleção adversa, né? Porque você começa a ter um monte de empresa pouco responsável, que nós chamamos carinhosamente de doidinhos, né? Doidinho, pessoal, não é quem é alienado mentalmente, não, né? No Nordeste, doidinho é o não responsável, aquela figura que está nem aí. Então, você começa a ter um mercado paralelo de atravessadores. Vários atravessadores são empresas maravilhosas e honram seus compromissos, mas tem também os doidinhos, que são atravessadores que não só estão pouco preocupados com honrar seu compromisso, como também muitas vezes vão sequer sem saber quanto é que custa o fornecimento. E por mais que isso pareça absurdo, infelizmente, isso acontece muito. E eles, por isso, têm mais vantagem na competição. Eles não têm piso, né? Só que eles ganham e não fornecem. E isso é uma tragédia. E sabe que, Bradson, meu amigo, e olha como falta alguém com a sua cabeça, com a sua mentalidade, né? Que consegue ver as coisas com dados. Eu mantive contato com mais de uma dezena de órgãos, por conta da pesquisa do doutorado. Qual era uma preocupação, um dado que eu queria levantar para suscitar na minha tese? Olha, nós estamos fazendo licitações eletrônicas, estamos usando pregão eletrônico para as compras. Qual o percentual de contratos firmados no nosso pregão eletrônico ou de atas firmadas que não chegam à sua conclusão? Porque a eficiência
a eficiência do processo licitatório não pode ser dada pela quantidade de lances ou pelo deságio entre a estimativa de custo e o preço de adjudicação. Ela tem que ser dada pelo fornecimento, o êxito do fornecimento. Não adianta nada ter um deságio de 60% e o cara, 2 meses depois, abandona a ata. Não adianta nada. Para o fornecimento. E, amigo, pasme, ninguém tinha esse dado. Pois ninguém. Rony. Vou fazer, desculpa, vou aproveitar aqui e fazer um desafio. Assim. Se você é gestor público e você tem esse dado, eu tive 2 alunas que foram buscar, né, na unha, assim, fazer nas suas organizações, nas suas estatais, e eu agradeço muito a elas, acho que vão ter lá um espaço na tese de agradecimento, mas nós não temos esse dado. Olha que coisa absurda, nós não temos esse dado. Mas até indo para algo mais simples, que a gente precisa dessa informação para, por exemplo, decidir se vai anular um contrato ou não. O custo de uma licitação. Em geral, a maioria dos órgãos não sabe o prazo médio de uma licitação. Quando diz o prazo médio, eles dizem no chute. Eles dura uns 6 meses. Aí eu sempre pergunto, todas as licitações ou depende do tipo de se for pregão, é a mesma coisa concorrência? Não, depende. Depende de quê? Essas informações de quanto tempo dura, qual o custo, quantas horas de trabalho são necessárias, é o tipo de informação básica para você ter a capacidade gerencial de decidir se vale a pena uma nova licitação ou não. Então, tanto isso, como o que você falou, terminou a licitação, o fornecimento ocorreu por quanto tempo? Ele começou? Durou quanto tempo? Esse tipo de informação é essencial para as decisões futuras, para a gente aprender. Avaliar o êxito, né? Se a contratação foi frustrada ou a ata foi frustrada, o processo não foi exitoso, né? E como você bem falou, com a nova lei, eu vou ter uma grande vantagem, eu vou poder modelar o processo licitatório, o jogo, né, de escolha. Então, eu preciso ter essa leitura. Como é que eu vou saber qual é o melhor tipo de... Porque nesse primeiro momento é um momento de experimentação, né? Como é que eu vou saber o melhor tipo de leilão, o melhor formato para fazer? Em geral, o pessoal está fazendo aberto-fechado. É o mesmo melhor? Será que se for todo aberto, todo fechado, o resultado não vai ser melhor? Para isso, a gente tem que tentar. Tem que... Resposta está aqui. Não, mas tem que tentar uma vez, tentar outra e conhecendo o mercado. Então, se a gente fizer, aí não avaliou depois o tipo de entrega, ou a quantidade de tempo de permanência do contrato, a gente pode sair com uma impressão completamente equivocada. Concordo. Meu amigo, o Andrew, aluno nosso e um grande profissional, parabéns, Andrew, é secretário hoje na área de licitações lá do município de Jaboatão, um grande profissional muito dedicado, parabéns aí por essa nomeação. Andrew está dizendo que está colhendo, está justamente levantando esses dados lá em Jaboatão. Andrew, por favor, me envia. Acho que eu vou criar algum prêmio assim para os gestores que tiverem isso, porque é um dado que deveria ser, o federal deveria ter e a gente não tem isso. Não tem isso. Fizemos modelo, olha, ele está falando que fizemos modelo fechado, aberto com inversão de fases. Interessante, essa experimentação é necessária, muito importante para que a gente tenha um resultado. Eu vou querer também essas informações. Boa. Aí é que entende de dados mesmo para fazer essa leitura, viu? Meu amigo, muito bom. Meu amigo, deixa eu contar. Então, vamos fazer assim, um bate-bola rapidinho sobre alguns conceitos, né, de análise econômica. O pessoal tem uma ideia, né? Mandar um abração para Davidson, está lá nos Estados Unidos curtindo merecidas férias, né? Alguns conceitos, por exemplo, seleção adversa, e a gente não bate-bola para você dar uma ideia para o pessoal do que seria isso na análise econômica ou nas contratações. Então, seleção adversa. A seleção adversa é um problema de assimetria de informação, quando as duas partes não têm a mesma informação, e aí o próprio mercado ele seleciona adversamente, ele afasta os bons fornecedores. O estudo inicial foi de um professor de Berkeley, que ele estudou o mercado de carros usados. E aí o exemplo sempre é de carro usado, eu acho interessante. Vamos supor, tem 2 carros para vender, o meu e o de Rony, eles são absolutamente iguais externamente. E aí, Andrew vai comprar o carro e ele não sabe qual dos dois, ele não entende de carro, vamos supor.
E aí ele vai olhar os dois carros. O meu é um carro, aqui no Nordeste a gente chama de mamão, acabadaço, e vale, sei lá, 50 mil reais. E o de Rony é um brinco, assim, um primou o carro. E ele venderia por 100 mil. Com cheiro de camarão ainda. Com cheiro Né, de Humberto? camarão. Entendedores entenderão, né, Rony? E aí, só que o Andreu não sabe qual dos dois o carro tá bom e qual tá ruim. Considerando que ele não tem como saber, ele vai pagar um preço médio. Vamos botar aí para simplificar, 75 mil. Por 75 mil eu ficaria feliz da vida, vender meu mamão por 75 mil, mas Rony não venderia o dele. Porque o carro dele tá bom, só um cheirinho estranho. Aí ele não venderia o carro dele e sairia do mercado. E o meu continuaria lá. Então, por isso que chama seleção adversa. Os carros bons, os bons produtos, eles saem do mercado. Tá, e como é que isso funciona em contratações públicas? Antes de contratações públicas, vamos pensar em controle externo. Se o controle externo, se o Tribunal de Contas, ele é rígido e pune todo mundo, todos os gestores. Um gestor que cometeu um erro, um equívoco mais ou menos, e recebe uma multa. E o corrupto recebe a mesma multa, ou a mesma imputação. Ele está cobrando o mesmo preço do gestor que cometeu um erro, um equívoco, e do gestor que é corrupto. Ou seja, do gestor ruim e do gestor bom. Se o preço é o mesmo, o que vai acontecer? O gestor bom vai sair do mercado. E isso a gente vê, na realidade. A maioria de pessoas com competência para administração não tem coragem de ser ordenador de despesa. Caso, exemplo aqui, Rony, você aceitaria ser ordenador de despesa? Nem a pau, Juvenal. Nem a pau. Então, Não. porque o preço é muito alto. Isso é lamentável, né, amigo? Isso é lamentável. O desestímulo a pessoas boas, honestas, capacitadas serem arrojadas e assumirem esses Exato. cargos. Temos muitos heróis ainda. Temos muitos heróis. Tem muita gente boa. Mas há uma seleção adversa. Você afasta pessoas boas. Tá. E para contratações públicas especificamente? Dependendo do tipo de contratação, tem fornecedores privados, bons, competentes, que não fornecem para entes públicos. Tem empresas que preferem não fornecer, porque, dependendo do município, vão pedir propina, vai demorar a pagar, vai pagar atrasado, vai pagar com glosa. Aí ele prefere simplesmente não fornecer. A gente afasta esses bons fornecedores. Tá. Para os que participam, dependendo do desenho da licitação, o cara termina enchendo o saco ou colocando preços maiores e vai sempre perder. O mercado vai... essa ideia do doidinho, ele termina se beneficiando porque ele vai baixar o preço e o mercado seleciona adversamente. Vai manter só esses como sendo os vencedores. Então, a ideia de seleção adversa, que é essa simetria de informação, é algo extremamente relevante e importante e a gente tem alguns mecanismos para tentar resolver. Do mesmo jeito que no caso do carro. Hoje em dia isso é muito fácil do carro, né? Porque a gente tem tanto sinalização de mercado, a gente tem selos de revisão que a pessoa pode estampar no carro, de verificações, e tem também a questão do screening. Eu posso, Andrew vai comprar o carro, ele pode levar um mecânico para avaliar os dois carros. Isso em licitações a gente tem também, né? A própria ideia, a ideia básica da fase de habilitação é exatamente para reduzir essa assimetria, para fazer com que a administração pública tenha informações sobre a qualidade do fornecedor. Tá. E aí o que é que a gente pode fazer a mais? Pega um outro exemplo aqui também de screening, que é o teste de amostra. É uma forma que a administração pública tem de conhecer o produto, de saber que o produto ele tem uma qualidade mínima para garantir a informação que o produto é bom. Contratações por técnica de preço. Então, existem várias formas que a gente pode usar para reduzir essa simetria de informação. Além também, por exemplo, garantia de proposta, que aí funcionaria mais como um instrumento de signing, né? Que, se o cara deu a garantia de proposta, é um cara, teoricamente, que está vindo sério aqui, não é um aventureiro, porque ele não vai apostar esse 1% aqui. Então, seria também uma forma da gente tentar justamente trazer essa informação, assim como a Kerloff dá a mensagem que a gente precisa reduzir esse problema de assimetria de informação para salvar esse mercado.
para que ele não gere um mercado de seleção adversa, a gente pode fazer isso também nas licitações eletrônicas, permitindo que alguns instrumentos de screening, signing, possam favorecer os licitantes e desfavorecer os bons licitantes e desfavorecer aqueles aventureiros. Acho que essa é uma estratégia necessária para que as licitações eletrônicas possam gerar bons contratos e boas atas, e não contratações frustradas, atas frustradas que não resolvem o problema da sociedade, né? Exatamente. Você consegue concluir a licitação, fica bonitinho ali, mas na hora de entregar, não serve de nada. Perfeito. Então, acho que a melhor forma é você criar reduzir essa assimetria de informação, né? Perfeito. E só para ilustrar, só para, enfim, informar o pessoal, esses dois institutos, esses dois tipos de coisas que o Rony falou, que é o sinalização, signaling e screening acho que não tem tradução em português, são duas formas de reduzir a assimetria. A diferença é que a sinalização é quem tem a informação que passa. Então, no caso, o carro bom, que é o de Rony, ele, como fornecedor do carro bom, ele que passa essa informação, ele sinaliza para o mercado. E do screening é o comprador, no caso, Andrew, que vai levar o mecânico. Então, é o mesmo fenômeno de reduzir a assimetria, mas a origem é diferente. A sinalização vem de quem tem informação e o screening vem de quem não tem informação e quer a informação. Mas na prática é a mesma coisa. O que importa, no final das contas, é reduzir a assimetria. Perfeito, amigo. Excelente. Ó, pessoal, eu falei de um ponto, que foi um ponto, e a gente passou aqui uns 15 minutos. Eu vou passar só mais um, falar só sobre mais um, até mais genérico, não vou falar de... A minha ideia era falar também sobre moral hazard, hold up, mas acho que o tempo não vai dar, meu amigo. Queria que você falasse sobre um ponto... Olha, quem entrou agora foi Marcos Nóbrega. Grande Marcos Nóbrega, um forte abraço. Forte abraço a Marcos. Quero ter ele aqui em breve novamente aqui também na Marcos DR. É meu padrinho. No mundo acadêmico. E você é meu padrinho, você me apresentou a Marcos. Olha, uma grande honra. Tem muita gente bacana vir aqui, meu amigo, lhe prestigiar. Olha, vem cá, deixa eu falar sobre um outro tema. Uma coisa que quando o pessoal for ler o teu livro, por exemplo, eles vão ver a diferença entre macroeconomia e microeconomia, né? Explica bem para o público qual a diferença entre elas e o porquê da relação da análise econômica com a microeconomia, por favor. Tá. A macroeconomia é aquela economia agregada dos grandes conjuntos econômicos, que é do país, aquilo que a gente vê de inflação, de PIB, de taxa de desemprego. A microeconomia, ela é no comportamento do indivíduo, seja a pessoa ou seja a empresa. Óbvio que se você, para elas serem compatíveis, a teoria econômica, ela tem que ser de tal modo que a microeconomia, quando você agrega, quando você some todos os interessados, ela resulte na macro. A grande diferença entre as duas, e por isso que a microeconomia é tão importante, tão usada para análise econômica do direito, é que a microeconomia, ela é uma ciência que analisa a tomada de decisões diante de recursos escassos. Então, o que tem tudo a ver com direito. Os recursos são escassos, e aí todo tipo de recurso, seja dinheiro, seja tempo, seja livro, seja o que for, qualquer recurso, ou a maioria dos recursos é escasso, é limitado. Acaba. E aí a gente tem que fazer uma escolha entre a opção. Os próprios direitos, aí eles têm custos, e não só custos, eles são escassos. Então a gente tem que fazer escolha, seja para um caminho ou por outro, e aí isso é exatamente o que estuda a microeconomia, essa tomada de decisões. Enquanto a macroeconomia, que é o que a gente vê mais na televisão, ela é um agregado, ela é uma soma dessas decisões individuais, mas uma soma de grandes agregados, assim, da população inteira, de uma sociedade inteira. Então é interessante para a gente conhecer um pouco de política e tal, mas ele não tem um impacto na tomada de decisão direta. Perfeito. Olha, professor Anderson Pedra. Eu ia mandar um abraço aqui para o professor Anderson Pedra, grande amigo. Também o professor Rodrigo Barbosa, professora Mary Berg, que também é uma grande especialista na área de licitações. Rodrigo, que vai ter o evento dele lá no Mato Grosso, muito bom, um evento maravilhoso. E o Humberto, quero mandar um abraço, um aluno muito especial, prêmio, Humberto. Humberto é um aluno que tem sempre umas manifestações, umas tiradas com humor muito qualificado. Eu gosto muito
de pessoas como ele, como você, que conseguem, como o Marcos, como antes, conseguem mesclar conteúdo denso com humor, né? Com um humor fino, um humor qualificado, meu amigo. É, Deixa eu. aí só, Pode não, só continuar, por voltando favor. para a microeconomia e da macro. Então, a macroeconomia, ela importa para grandes tomadas de decisões de política econômica. Então, a gente precisa saber alguma coisa, mas o principal para o direito, para as tomadas de decisão do mundo jurídico, elas são de microeconomia. Tá? Então, por exemplo, eu preciso saber algum impacto, sei lá, da inflação no desemprego. Mas a minha tomada de decisão, existe uma relação clássica da inflação com o desemprego, a curva de Phillips, mas isso do direito não vai influenciar. O que vai influenciar é, se aumentar a taxa de juros, eu sei que eu vou pegar o dinheiro por um valor mais caro. E aí, aumentando a taxa de juros, termina que o, o custo do investimento é maior. Então, esse tipo de decisão é microeconomia. Perfeito. Por isso que é tão Tipo, importante para a e, análise econômica. e assimétrico, né? Vamos imaginar aí que um país aí, não o Brasil, mas um país aí, ele decida informar que daqui a alguns meses vai reduzir a carga tributária para a venda de carros populares, né? Qual é, pode ser até uma decisão pensando na macroeconomia, mas se ela não perceber que vai gerar incentivos para que ninguém compre agora e fique estocando sua demanda Perfeito. para quando houver, aí não vai funcionar. Perfeito. Então, Perfeito. a decisão lá em cima foi macro, mas a decisão do comportamento é micro. Amigo, perfeito, amigo, perfeito. E isso tudo, pessoal, vai se refletir nas licitações. Por quê? A modelagem da licitação vai criar, dependendo da modelagem, ela vai criar incentivos, né? Humberto, meu amigo, você é um aluno muito qualificado, nada de bagunceiro, você é um aluno muito qualificado. A modelagem da licitação vai criar incentivos. Por exemplo, o leilão aberto, e você desenvolveu muito bem no nosso livro, ele traz determinados incentivos, é um leilão de segundo preço. Já quando você faz fechado, o incentivo é outro, a proposta inicial tende a ser melhor. Ou o agente que modela o edital, modela a licitação, ele tem a percepção desses incentivos, ou ele vai continuar com aquela síndrome de Gabriela, né? Faz do mesmo jeito sempre, repete, dá errado, ele faz do mesmo jeito, dá errado de novo e ele fica, ah, meu Deus. Só aproveitando aqui, Rony, e informando o pessoal que em breve a segunda edição do livro ela está saindo e ela vai ter duas grandes mudanças. Uma é acrescentar um capítulo de economia comportamental e a outra deixar a parte de teoria dos leilões mais robusta, tanto da parte teórica como com alguns vieses mais práticos. Então, acho que até o final do mês a gente deve estar empurrando isso, né? Amém, amém, amigo, amém, amém. O Marcos acabou de falar, né? O pessoal pensa que economia está relacionado estritamente a direito, mas não, é incentivos, né? É incentivos. E, e a Tamires, me permita aqui responder a pergunta. A Tamires falou, professor, faça pós do Sérgio em licitações e contratos, você acha que tecnicamente precisa comprar seu curso premium? Tamires, é assim, se você quiser aprofundar o prêmio, tem uma outra pegada, mais de aprofundamento, de convivência Tamires, durante os 3, 4 des, meses, des, mas eu Rony, sinceramente. Ah, desculpa atravessar a sua resposta. Tamires, desde a primeira turma do curso Premium, eu acompanho e é espetacular. A grande diferença, além das aulas que são extraordinárias, tem muito professor bom, tem uma turma muito boa. A grande diferença é a turma. Cria-se alguns grupos de discussão de altíssimo nível e isso daí não existe em nenhum lugar do Brasil. Então, essa é a grande diferença, é você poder discutir com pessoas do Brasil inteiro, com larga experiência, com entendimento, com visão muito boa. Então, essa visão prática, mesmo que você não tenha essa visão prática, você termina adquirindo pelo que escuta, pelo que vê, pelo que lê nos grupos. Então, minha recomendação para você é faça o curso Premium, porque ele é premium realmente, é top. obrigado, meu amigo, obrigado. Minha amiga, você pensa aí, ele é meu amigo, olha aí. Faça, faça. Ah, mas enfim, amigo, Ó, vamos. inclusive quando Rony me convidou para o curso Premium, vou ter a honra de participar, ser professor mais uma vez do curso. A minha única condição, quando o Ricardo me chamou, é se eu puder participar também, se eu puder assistir às aulas.
porque eu quero aprender. É muito bom as aulas, o grupo é extraordinário, então, podendo aprender, aí eu topei. Mas, Ah, então, meu irmão. sem dúvida, se a dúvida é fazer os dois, faça os dois. O prêmio é essencial. Poxa, meu irmão. Primeiro, novamente, muito obrigado. Generosidade sua. Mas eu tenho que admitir que a turma realmente, a turma premium é premium mesmo. Que fico muito feliz. Muita gente do grupo, ex-alunos, hoje dando aula. De vez em quando eu estou no evento e um dos ex-alunos premium é palestrante também. Isso me deixa muito orgulhoso, né? O impacto positivo na vida dessas pessoas é algo que dá um propósito. Semana passada eu recebi 3 mensagens numa mesma manhã de 3 alunos diferentes e, curiosamente, as 3 falando sobre isso, né? O impacto, 2 do Premium e uma da Faculdade Baiana de Direito, o impacto na vida. E foi um negócio que, sabe aquele negócio, você começa a ficar bem, né? Potencializa a sua energia, né? Meu amigo, continuando um pouco, nosso tempo já está quase acabando, mas continuando um pouco ainda na análise econômica, a gente tem falhas de mercado no mercado das licitações. Você falou que a gente pode tentar identificar por ferramentas que, do ponto de vista econômico, a gente vai chamar de signing ou screening. Mas um ponto que eu queria falar, e você já tocou, eu queria voltar a ele um pouco, tem a ver com a parte que você está, inclusive, ampliando do livro, sobre teoria dos leilões, que está dentro da teoria dos jogos. Como é que a gente pode aplicar ela, se você puder exemplificar para os alunos ou falar um pouco, né, como a gente poderia aplicar nas licitações? Né? Muita gente, quando eu falo numa aula que licitação é um jogo, o pessoal, que é isso, professor? Que é isso, professor? Porque tem talvez uma visão caricata ou antiquada do que significa o jogo. Então, por favor, com a tua capacidade, explica para eles, para que eles entendam que o jogo tem tudo a ver com licitação e como a gente pode aplicar o conhecimento da teoria dos jogos e teoria dos leilões nas licitações para tornar o resultado do processo de escolha do fornecedor mais eficiente. Tá. A teoria dos jogos é parte da matemática e que é muito usada na economia, é o que estuda as relações entre as pessoas que interagem de modo estratégico. Ou seja, serve para quase tudo, desde relações interpessoais, empresariais, entre países, Até é para bem vago casamento, mesmo. né? Até para Até para casamento. casa. Opa, demais! É um jogo repetitivo, né? É um jogo repetitivo. Mas então vale. E aí, até falando de casamento, existe um tipo de jogo que se chama matching, que é exatamente de adequações. Serve, por exemplo, de casais, já falando de relacionamentos. E o que é o matching? É você fazer com que duas pessoas que se atraem, elas se encontrem. O Tinder, ele usa toda a lógica do jogo de matching. E isso serve para mercado. Qual a ideia do mercado? O mercado é o matching entre o fornecedor, entre quem alguém quer vender e alguém que quer comprar. Isso é mercado, Isso é literalmente, mercado. verdade. Perfeito. E aí, como é que você sabe que a pessoa, do mesmo jeito que no Tinder ou no qualquer coisa de relacionamentos, que a pessoa mais interessada no outro vai ficar junto? Você tem que ter uma série de... Marcos. O Marcos aqui, no jogo casamento, minha estratégia nunca foi dominante. Sempre foi dominado, né? A piada é porque existe um tipo de estratégia que é dominante, que é aquela que supera a outra estratégia. Mas Exato. essa Conversa foi de genial. nerd aqui. Mas enfim, Piada de boa. no matching, o jogo ele tem que ser desenhado para que a pessoa que tenha mais interesse fique com o outro. O Tinder usa isso muito bem, mas serve para qualquer outras coisas. Por exemplo, a escolha de alunos numa sala de aula. A sala de aula tem 40 cadeiras e tem 50 alunos querendo participar. Como é que você vai fazer essa seleção? Existem várias formas. Pode ser por first come, first serve, aquele primeiro que chega é o primeiro que pega, e aí vai ser por ordem cronológica, que é o que acontece, por exemplo, com ingressos em shows. E aí se cria filas gigantescas, as pessoas dormem na fila. Não existe essa forma. Você pode criar um mecanismo de preço. O mecanismo de preço também é uma forma de pensar o quê? Quem se interessa, quem valoriza mais, vai pagar um preço maior por aquilo. Então, a ideia dos jogos de matching é exatamente criar essa conformidade entre
quem se interessa pela coisa e quem quer vender, quem quer ofertar a coisa. Ou seja, é um tipo de mercado. O leilão, ele serve como um tipo especial desse jogo de matching, que é, imagina, eu vou vender uma obra de arte. Esse meu carro velho, eu vou vender. Como é que eu sei quem mais valoriza aquele carro? Eu não tenho como saber. Então, eu crio um mecanismo, que é o leilão, esses leilões que a gente vê na televisão, para ver quem oferta mais e vai vendendo aquele carro. E vai oferecendo lances. E aí tem várias formas diferentes de fazer isso. Pode ser um leilão todo fechado, pode ser um leilão com lances abertos. Eu posso estabelecer um preço mais alto e ir diminuindo. Leilão holandês. E como é que eu vou decidir isso? Vai depender do tipo de mercado que eu esteja analisando. As pessoas têm informação suficiente sobre o meu carro? Meu carro é único ou existem outros similares no mercado? E eu estou citando aqui para venda, mas serve para compra também. Imagina, o Estado vai comprar, o ente público vai comprar canetas. Para venda de canetas, é um bem absolutamente parecido. Existe um preço médio no mercado, existe uma informação média para aquele tipo de bem. Quando a informação é de uso comum, é informação comum, o melhor desenho da licitação, ele tem variações menores, se for fechado ou se for aberto. Agora, se eu estiver fazendo uma contratação, uma licitação para aquisição de um serviço de engenharia, certamente esse serviço de engenharia ele tem informações específicas de cada empresa. É um mercado mais heterogêneo, né? É um mercado heterogêneo. Então eu preciso entender essas características para desenhar melhor. Quando eu digo desenhar, vai ser que tipo de lance? Vai ser técnica e preço? Vai ser só preço? Para colocar esses instrumentos para dar os incentivos para eu ter a informação certa. Como diz Marcos, e eu gosto muito dessa frase, licitação é um mecanismo de revelação de mentiras. No sentido de nenhum licitante vai dar informação do que ele quer pagar. Era para ser transmissão de informações, né? E aí ele usou revelação de mentiras. Que fica muito mais engraçado, né? Muito melhor. Mas é exatamente isso. Porque ninguém chega para comprar um carro dizendo já o preço máximo que pagaria. Você ou diz um preço muito menor, usa várias estratégias de negociação. E essa ideia se você bota um preço muito menor, você está lançando uma mentira. Então a ideia do leilão, da licitação, é exatamente revelar qual o preço real, qual o preço mais próximo do real que o fornecedor está disposto a vender. Então você tem que entender minimamente do mercado, entender dos instrumentos que você pode utilizar para fazer com que as pessoas revelem essa informação. Perfeito, perfeito, meu amigo. Perfeito. Acho que a gente falaria aqui 3 horas tranquilamente, né? Tem tanta coisa ainda. Pessoal, para se ter uma ideia... Assim, só não falaria se fosse do futebol, né? Porque esses dias está complicado. Esses dias não está muito legal, não. Mas quem sabe melhora, né? Melhora em breve. Mas, pessoal, tudo que vocês veem, novos aplicativos, né? Trabalham sempre com essa percepção dos incentivos por trás. Se você for pensar como é que funciona o Uber, por exemplo, obrigado. Tá lendo mente também, amigo? Tá lendo mente também? Era justamente o Uber. Como funciona o Uber, como funciona as próprias plataformas, Mercado Livre, Amazon, todas elas usam esse raciocínio de microeconomia, dos incentivos, da análise econômica para a concepção da sua estrutura, né? E a gente tem que fazer isso na hora de modelar as nossas licitações, modelar os nossos contratos. Bons contratos são aqueles que criam incentivos. O Marcos também fala isso de maneira muito, muito interessante, que bons contratos eles fazem com que interesses aparentemente contrapostos se coordenem, né? se conciliem. Tem uma anedota, Rony, rapidinho, de contratos que eu acho muito interessante e emblemática. Aí já apontando um pouco de economia comportamental, tem uma banda famosa dos anos 80 chamada Van Halen, e eles são bem exigentes com equipamento de som e tinham que gastar com os técnicos para vistoriar o som antes, e isso era um custo muito alto, para saber se a outra parte tinha cumprido com tudo do contrato, porque era um contrato bem exigente. E aí eles colocaram uma cláusula lá, uma cláusula secreta. E qual era essa cláusula? Eles exigiam que no camarote, no camarim deles, tivesse
a um bowl, uma baciazinha de M&M's, mas não podia ter nenhum M&M marrom. Aí o pessoal achava que era coisa de cantor egocêntrico, esse povo que tem esses negócios das toalhas brancas, essas frescuras toda, né? E aí virou uma lenda essa questão dos M&M's que não podiam ter M&M marrom. E aí, anos depois, o cara lá do Van Halen revelou que ele colocou aquilo porque se o contratante dele fosse tão apurado, tão meticuloso para respeitar aquela questão do M&M's, certamente ele tinha cumprido a outra parte. Ele tinha cumprido a questão. Então, eles fizeram aquilo, eles colocaram aquilo para não precisar gastar com a fiscalização do som, e colocaram uma variável que, se alguém fosse tão rígido para cumprir esse tipo de coisa, cumpriria o resto. Então a gente pode usar vários tipos de formatos ou vários tipos de cláusulas para resguardar os interesses da administração ou interesses pessoais ou o que for. Perfeito. E muita coisa nos contratos, né? A própria remuneração variável, o uso do regime de execução, a própria matriz de risco é um instrumento de criação de incentivos, né, e de alocação de riscos para que a execução do contrato seja melhor. Então, tem muita coisa para aplicação prática da análise econômica nas contratações das licitações públicas. Meu amigo, eu ficaria conversando com você aqui 3 horas tranquilamente, aprendendo com você. Muito, muito obrigado, né? Muito obrigado, sei da tua correria. E quero agradecer muito a tua presença mesmo. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Ô, meu irmão, eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o novo livro publicado, com a boa repercussão dele. Estou esperando já o meu. Pessoal, reiterando, o livro aproveitem. O livro está em pré-venda, os últimos dias de pré-venda pela editora Juspodium, com frete grátis, tá? Então, como está em pré-venda, tem um desconto maior lá no site da editora e frete grátis. Não percam essa oportunidade. Quem quer entender, né, a análise econômica, para entender as repercussões dela nas contratações públicas, eu digo o seguinte: o nosso livro realmente é muito bom, sinceramente, sobretudo por conta dos dois coautores que me fazem parceria, mas ler o livro que o Bradson escreveu com a Luciana é fundamental para você ter uma visão mais completa, né? E ele está muito didático, o livro realmente está excelente, Bradson. Só um ponto, Rony. Acho que o nosso livro é muito bom, de verdade, sem falsa modéstia. O livro é muito bom, o de análise econômica das licitações e contratos, mas muita gente tem dificuldade com as informações básicas. Por mais que a gente tenha no início do livro um capítulo com essas informações de análise econômica, pode não ser o suficiente. E aí, caso não seja o suficiente, eu acredito que esse outro livro com Luciano Jung, ele pode ser bem útil para as pessoas pegarem esses pontos básicos. Meu amigo. Olha, vamos fazer o seguinte: o pessoal está pedindo sorteio, mas já passou da hora. Na aula prêmio do Bradson, a gente sorteia um exemplar do livro dele. Beleza? Prometido. Prometido. Valeu, irmão. Muito obrigado. Um abração, professor Marcos, Ricardo, Darlene, Berilo, todo mundo que está aqui nessa nossa live. Muito obrigado. Uma ótima semana a vocês. Muita luz, muita saúde. Tá bom? Meu amigo, fica com Deus. Espero que em breve a gente consiga se juntar para almoçar, tomar um cafezinho, que a correria tá grande. Mas eu tô sentindo falta de conversar com você pessoalmente e a gente bater mais papo, tá bom? Já tá combinado. Um abraço, irmão. Fica com Deus. Abraço, Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Obrigado.